Oi, gente, tudo bem? Tá dando pra me ouvir? É que normalmente, como eu dou aula sozinha, eu nunca sei se o microfone tá bom ou não. Tá dando sim. Tá funcionando, sim. Então, eu vou compartilhar e a gente já começa. Tá dando pra ver o meu PDF? Tá. Ah, então tá bom. A gente hoje vai falar só sobre quatro temas, que foi o que o professor Chacon me enviou por e-mail, falando que é certeza que vai ter alguma questão disso na prova de vocês. Mas, como conselho, eu também olharia um pouco das obrigações alternativas e solidárias, por causa das regrinhas que tem ali. Então, é muito fácil de confundir. Então, pode ser que talvez caia alguma coisa. Mas vamos para o que interessa, então. A gente vai falar, então, pode cair na prova de vocês, no caso, sobre cessão de crédito e assunção de dívida. A gente até viu, se eu não me engano, tem umas 2 semanas, que são institutos correlatos. A única coisa que muda é a relação é, de quem esse instituto vai influenciar. Na sessão de crédito, vai ocorrer, então, quando o credor transfere para terceiro a sua obrigação. Então, perante o devedor, ele vai ter um novo credor. Quando ele faz isso, ele não precisa da concordância do devedor para que essa transferência seja feita. Ele só precisa notificar o devedor a quem ele deve, então, pagar a obrigação que ele tinha com esse credor principal, mas avisar não precisa. Além disso, para que essa cessão de crédito ela seja válida, o negócio jurídico estipulado entre o credor principal e o devedor tem que ser um negócio jurídico válido, ou seja, sem vícios e sem coisas ilícitas. O crédito precisa ser transmissível, o que significa que se você tiver uma obrigação no qual a gente tem a questão de caráter pessoal, dela ser personalíssima, eu não posso me satisfazer desse instituto. Então, por exemplo, eu contrato uma pessoa para tocar na minha festa, uma pessoa muito famosa para tocar na minha festa. Eu não posso transferir, por exemplo, essa dívida de pagar essa pessoa para um terceiro, assim, do nada, porque ela é uma obrigação personalíssima. Ela não pode usufruir desse instituto. Além disso, deve ter, então, a manifestação da vontade entre credor e terceiro. Então, esse terceiro ou o credor, ele não pode sofrer ameaça, ser coagido a transferir essa obrigação. Então, um exemplo claro onde isso pode acontecer é quando, por exemplo, é, o credor, ele é devedor de um terceiro, de alguém fora dessa relação, e cede essa dívida para esse terceiro, como se fosse o pagamento dele, devedor daquela obrigação. Daí o terceiro entra, e aí o credor cumpre com a obrigação que ele estava devendo, e aí o terceiro entra como credor dessa obrigação principal. E a gente também tem modalidade de cessão de crédito. A convencional, que como a gente já está aqui conversando, vem da vontade das partes e ela pode ser onerosa, que é essa questão desse exemplo que eu dei, de o devedor, de o credor, que também é devedor, dar essa obrigação para pagar a dívida que ele também tem com um terceiro, ou gratuita simplesmente porque o credor não quer mais ter essa obrigação, não quer ficar mais cobrando aquele devedor, simplesmente quer acabar com isso logo e transfere para alguém. Ela pode ser de forma legal, que convém da lei, que é o caso do fiador, né, que a gente tem, que quando, no caso do contrato de aluguel, quando o devedor principal não paga, ele pode ser cobrado pelaquela dívida de forma integral, então é um caso legal. E no caso judicial, que como a gente já está acostumado aqui no direito civil, quando a gente fala sobre caso judicial, é porque vem uma decisão do juiz transferindo essa obrigação para um terceiro. Além disso, o credor ele vai ter duas responsabilidades perante terceiro. Ele pode assumir apenas a existência dessa dívida,
ou ele pode assumir tanto a existência quanto o pagamento dessa dívida. Quando ele assume falando que essa dívida existe, a gente está falando sobre uma responsabilidade pró soluto. Então, ele cede essa obrigação para um terceiro e fala, não, essa dívida aqui ela é exigível. Você vai chegar lá, ali no devedor e ele vai falar que sim, ele é o meu devedor. Mas ele não se responsabiliza pelo pagamento. Então, se o devedor perante o terceiro der migué, andar para trás, né? O credor não se responsabiliza. Agora, no pró-sovendo, ele se responsabiliza pelos dois casos, tanto pela existência como pelo pagamento dessa dívida. Então, se a dívida não existir ou se o devedor ele não pagar a dívida principal, a obrigação principal, ela se reestabelece para que esse terceiro ele não fique em prejuízo. Então, por exemplo, quando um credor ele é pró-solvente e a pessoa, ela, por exemplo, a gente percebe que que o devedor ele é inadimplente e o credor não avisou a esse terceiro que o devedor é inadimplente. Inadimplente, só lembrando, é aquele que não tem condições patrimoniais de arcar com a dívida. Daí, a obrigação principal se reestabelece e o credor, se tiver algum prejuízo, alguma coisa desse tipo, ele fica responsabilizado por indenizar terceiro ou, porventura, até pagar o terceiro daquela obrigação. É importante a gente ter em mente também que a obrigação ela pode ser feita de forma livre. Então, assim, igual os contratos, apesar de eles serem solenes, eles podem ser feitos de forma escrita, de forma pela fala, de forma tácita, mas para ter efeitos perante terceiros, é preciso ter formalizado essa cessão de crédito em escrito. Então, por exemplo, se a pessoa acaba falecendo e ela tem essa cessão de crédito em ativa, vamos colocar dessa forma, para ter efeitos perante os seus herdeiros, essa cessão de crédito tem que estar escrita para que eles possam cobrar, por exemplo, o devedor. Agora, a assunção de dívida é praticamente a mesma coisa. A única coisa que muda aqui é que o devedor que vai transferir essa obrigação para um terceiro. E no caso diferente que a gente acabou de ver na sessão de crédito, é que o devedor ele precisa do consentimento do credor para mudar, para transferir essa dívida para um terceiro, porque pensa só, vamos supor que eu tenha condições de pagar, mas eu não quero arcar com essa dívida, daí eu vou transferir para um amigo meu que eu sei que ele não vai ter condição de pagar, e aí o credor ele sai em prejuízo. Isso não pode acontecer. Por isso que ele deve ter o consentimento do credor. E também, antes do credor dar consentimento, obviamente, ele vai analisar quem é a pessoa que ele vai aceitar essa transferência, se ela tem condição de pagar ou não, e aí tudo bem desse consentimento. Além disso, se o devedor ele for insolvente para pagar essa dívida, a assunção ela pode ser considerada inválida e a obrigação principal ela também é reestabelecida. Aqui nessa questão também a gente tem a questão da obrigação personalíssima, que é aquela questão que a gente já falou, sobre não poder ser transmissível, tanto na questão do credor e agora aqui na questão do devedor, essa regra também é válida. E se a gente tiver algum acordo acessório entre credor e devedor principal, por exemplo, forma de pagamento, esse acordo acessório ele não vai para essa assunção de dívida nova. Então, vamos supor que eu sou devedor e o meu irmão é meu credor. Aí eu tô devendo para ele R$1.000. Daí eu combinei com ele que eu vou pagar R$500 agora em novembro e mais R$500 no próximo mês, em dezembro. Isso aqui que a gente fez é um acordo acessório, porque, em regra, ele poderia me cobrar a dívida de forma integral, né? Os R$1.000 a lata de uma vez. E aí, quando eu transfiro essa dívida, por exemplo, para minha prima, esse acordo de pagar os R$500 agora nesse primeiro mês e os R$500 que estão faltando em dezembro, ele não é efetivo com relação à minha prima. Então, quando o meu irmão aceita essa transferência de dívida, ele pode cobrar, então, da minha prima o valor integral, a não ser que ele faça um acordo semelhante
ou igual com a minha prima também. Daí, ok. Além disso, a gente também tem modalidades de assunção de dívida, que é a delegação e a expromissão. A delegação é quando, de fato, o devedor escolhe um terceiro para assumir a sua dívida e esse terceiro é aprovado pelo credor, que é o que a gente já estava comentando aqui. E a expromissão, meu Deus, que palavra difícil. É quando o credor ele escolhe o terceiro e não precisa também da anuência do devedor ou da concordância do devedor. O credor simplesmente faz e avisa que ele não precisa mais pagar essa dívida. Isso pode acontecer, por exemplo, quando o credor percebe que o devedor não vai pagar a dívida. Então, ele pode escolher um terceiro para entrar no seu lugar. Então, a única coisa importante para a gente lembrar aqui é sobre a questão, assim, mais primordial, é sobre a questão de não precisar da anuência do devedor para ter essa troca de devedores, né? Em perante terceiros, tanto na expromissão quanto na cessão de crédito que a gente viu agora. Agora, o professor Chacon também falou que vai cair na prova de vocês sobre inadimplemento, mas não é todas aquelas questões, todas aquelas formas de inadimplemento que a gente viu. Vai cair só sobre um pouco de pagamento e o princípio da pontualidade e aquelas outras questões que a gente viu sobre, por exemplo, a novação e os outros institutos, não precisa ficar preocupado porque a princípio não cai. Então, o inadimplemento a gente viu no finalzinho da teoria geral das obrigações, ele vai ocorrer quando a pessoa ela não cumpre a obrigação no prazo e na forma como se acorda entre as partes. Então, por exemplo, se eu tenho uma obrigação que eu vou pagar R$ 20 até amanhã. Até amanhã, 11h59, a obrigação ela é válida, normal. Depois desse horário, eu já tô inadimplente, eu estou em mora. E aí a gente tem várias formas de pagar isso, através da novação, através de compensação, mas o que vai cair na prova de vocês é o pagamento. E a gente tem um princípio no pagamento muito importante, que é o princípio da pontualidade. E ele está relacionado com entregar o pagamento no prazo, né? Pontualidade acho que é meio óbvio. E mesmo que. E se ele não fizer isso, se o devedor não fizer isso, ele vai ter que arcar com as consequências, que é o que a gente vê no finalzinho da teoria geral das obrigações, que é a mora. Então, consequências de juros monetários, sucumbências advocatícias, tudo aquilo que vai gerando despesa até o momento em que ele paga a dívida, o devedor acaba tendo que arcar com isso. A gente também tem requisitos para validade do pagamento, que, como na grande maioria dos negócios jurídicos que a gente viu anteriormente, é a existência de um vínculo jurídico, ou seja, a relação de obrigação precisa ser válida entre as partes, então a gente tem que ter uma responsabilidade e um débito. O que isso significa? A responsabilidade é que as pessoas elas têm consciência que elas fizeram um contrato, que elas fizeram um acordo, uma obrigação, e cada uma sabe o que ela deve fazer para essa obrigação se cumprir. E o débito é a dívida em si. Então, por exemplo, na locação de uma casa, a gente tem a responsabilidade, porque um sabe que vai pagar um valor e o outro vai receber, e esse que vai receber, ele tem a obrigação de cobrar. E o débito é esse valor que fica em aberto até o momento do pagamento. A gente também tem como requisito de validade a intenção de cumprir a obrigação. Então, aqui, o devedor ele deve agir com boa fé, sem aqueles vícios do negócio jurídico que a gente viu. Ele deve querer cumprir com a obrigação, querer quitar essa dívida. A gente também tem a questão do cumprimento pontual, que está relacionada com essa questão do princípio da pontualidade, que é pagar integralmente no prazo correto, e a presença fática das partes, ou seja, o pagamento, em regra, ele deve ser feito frente a frente, credor e devedor frente a frente um com o outro,
e eles trocam, então, a obrigação. Um recebe o pagamento e o outro dá o pagamento em troca daquele negócio jurídico que está sendo celebrado, né? Por exemplo, a entrega da chave de uma casa, de um veículo e assim por diante. Mas, assim como tudo no direito civil, praticamente, tem uma exceção. Se a pessoa, ela tá, por exemplo, hospitalizada ou não consegue ser encontrada, a gente viu que ele pode, por exemplo, entrar com ação judicial relacionando essas questões, e aí o juiz pode autorizar que ele faça um depósito bancário para que depois o credor, se quiser, recolha esse pagamento, mas que pelo menos o devedor fazendo esse depósito bancário, ele já se fique isento da dívida. Outra questão também que não fala, mas que pode ser possível, é a questão eu acho que a gente não falou no caso, né? É a questão do procurador, porque o procurador nada mais é do que um negócio jurídico, um contrato que você faz com alguém, por exemplo, com a sua mãe, do seu pai, qualquer pessoa capaz. Você está dando poderes a ela, poderes que seriam apenas seus, né? Poderes personalíssimos, então poderes de você agir na vida civil, de realizar algumas obrigações em seu nome. Por exemplo, acontece muito no quesito de casamento com pessoas que são militares, por exemplo, mas você pode fazer uma procuração falando que é do seu interesse, que essa pessoa ela cumpra essa obrigação no seu lugar por causa de X motivo, que pode ser, por exemplo, o caso também das pessoas que estão hospitalizadas. Mas, em regra, só recapitulando, o devedor e o credor devem estar frente a frente um do outro para que a obrigação realmente se cumpra, o pagamento realmente se cumpra da forma correta. A gente também tem as consequências do inadimplemento, que é o que a gente estava falando. Que o inadimplemento, então, quando ele acontece, a pessoa ela está em atraso, então ela está em mora, e independente do tipo de atraso que for, por qual razão, ela deve arcar, sim, com as consequências desse atraso, que não é só o pagamento em si da obrigação. Essas consequências desse atraso vão funcionar como uma espécie de indenização do credor, porque por ter não cumprido a obrigação na pontualidade, da forma correta. E essas consequências, a gente já falou que é o juros normal que a gente vê em todas as lojas de compra de qualquer coisa, esse a gente vê no dia a dia, os honorários advocatícios, pode arcar com perdas e danos, porque, por exemplo, enquanto a obrigação não se cumpre, é dever, em regra, do devedor que ele obtenha a coisa para si até o momento da entrega. Então, se o devedor, por alguma razão, ele está demorando para cumprir a obrigação e essa coisa perece, ele deve arcar com perdas e danos, porque a obrigação já era para ter sido cumprida e não está cumprindo porque o devedor não quer ou porque o credor não permite de alguma forma. Daí, por exemplo, se for o credor que não está permitindo que essa obrigação se cumpra, ele arca com perdas e danos. Mas no caso aqui que a gente está discutindo, só para explicar, é muito comum com o devedor, então ele deve arcar sim com perdas e danos. A gente pode ter correções monetárias, que é correções de valores também, com relação a institutos autorizados, que acontece muito com questões imobiliárias, por exemplo, de mudança de valor de uma construção civil. E a gente tem outras penalidades que estão no Código Civil, mas que praticamente essas são as mais comuns. O último tema que vai cair, que é certeza que vai cair na prova de vocês, é sobre a responsabilidade civil. A gente falou sobre responsabilidade civil na aula passada. A gente viu que tinha duas responsabilidades civis, né? A subjetiva e a objetiva. Mas, de um modo geral, ambas, como se tratam de responsabilidade civil, quando a gente fala sobre isso, significa que a pessoa que causou o dano, ela deve ter o dever, ela tem a obrigação de reparar o dano àquela pessoa que ele causou. A diferença é que na subjetiva, só para contextualizar aqui, é que a gente tem que comprovar a culpa do agente com o nexo causal com o resultado. Então, por exemplo, num acidente de trânsito, onde eu bato na traseira de um carro, a minha culpa é subjetiva, porque eu tenho que comprovar. Eu realmente tive culpa
E se eu não tivesse, por exemplo, desatenta no celular, aquilo não teria causado o acidente, então não tem nexo causal. Por isso que é subjetiva, porque a gente comprova a culpa. Mas a subjetiva, a princípio, de acordo com o professor Chacon, não cai na prova de vocês, mas eu achei importante trazer, até porque é tudo uma coisa só, então a gente já revisa também para a prova de vocês do final de semestre. Mas o que é certeza que vai cair é a responsabilidade objetiva, que é muito comum. A única diferença é muito comum, não, né? É muito semelhante. A única diferença é a habilidade objetiva, a gente não precisa comprovar só o nexo causal com o resultado. O nexo causal é entre a conduta e o dano. Então, eu fiz, por exemplo, eu fiz uma conduta, eu estava ali na hora do acidente, mesmo que não fosse a minha culpa, eu posso, mesmo que eu não tenha culpa no acidente, eu posso ser responsabilizada, porque a minha conduta gerou o resultado. E e essa questão da responsabilidade objetiva está relacionado com a teoria do risco, que é uma teoria muito defendida na doutrina civilista, que vai falar sobre quem exerce a atividade que possa gerar algum prejuízo a terceiro deve arcar com os danos causados. Então, por exemplo, deixa eu pensar no exemplo. Essas empresas de passeio muito comum em escolas que vão fazer esses passeios assim para São Paulo, com as criançadas menores, elas têm essa responsabilidade objetiva, porque se uma criança ela se machuca enquanto ela está nessa viagem, por mais que, por exemplo, não seja culpa da pessoa que está ali tomando conta das crianças, fiscalizando, foi uma falta de atenção, a criança foi lá, sei lá, e caiu, estava brincando e caiu e quebrou o braço. A gente percebe que não tem a culpa dessa pessoa, né, que está tomando conta, porque não foi ela que causou o acidente, mas por ela estar ali servindo como, entre aspas, não estou lembrando o nome agora, mas servindo como babá daquela criança enquanto ela está naquele passeio, a empresa dele, ele pode ser responsabilizado pelos danos causados àquela criança. Eu também trouxe alguns outros exemplos, que é essa questão dos hospitais e clínicas, que eles vão responder com relação a falhas de serviço, ainda que o profissional não tenha agido com culpa. Empresas de transporte público também respondem de forma objetiva, porque por mais que elas não sejam responsáveis, de fato, por elas terem disponibilizado aquele transporte público, aquela rota, aquele horário, tal funcionário, ela fica responsabilizada, então, de forma objetiva. E a gente também tem a excludente dessa responsabilidade, quando a gente consegue comprovar que a culpa é exclusiva da vítima. Daí, não há não há em se falar em responsabilidade civil objetiva, porque não há nexo causal entre a conduta e o resultado. Então, deixa eu ver se eu consigo pensar em algum exemplo. Deixa eu ver. Ai, meu Deus, me fugiu. Mas vamos supor que. Vamos supor que a pessoa ela tá em alta velocidade no trânsito. Eu só estou dando exemplos de trânsito por causa do meu trabalho, do projeto integrador, que a gente falou sobre isso. Aí eu só consigo pegar esses exemplos, mas tudo bem. Vamos supor que uma pessoa está em alta velocidade no trânsito, e daí eu fui passar com o meu carro normal, no sinal, e ela não percebeu que o sinal estava fechado para ela, estava aberto para mim, e ela bate no meu carro, só que como ela estava, por exemplo, de moto, ela é muito mais prejudicada do que eu, que estava dentro de um veículo, né, muito mais protegido do que uma moto. Mas aí a gente consegue comprovar que a culpa é da pessoa que se acidentou. Porque se ela não tivesse em alta velocidade, se ela não tivesse, se ela tivesse prestado atenção nos sinais, aquele acidente não teria acontecido. Então, eu sou isenta da minha responsabilidade civil de indenizar aquela pessoa, tipo, de cumprir, por exemplo, com custos de cirurgias, custos de tratamento, custos médicos, ou coisas que ela precisa para se restabelecer, porque se ela tivesse agido da forma correta, o acidente não teria sido causado. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu falei um pouquinho rápido, peço desculpa, mas se vocês tiverem alguma dúvida sobre algum tema que eu falei aqui, ou sobre mais algum,
relacionado ao desse semestre e do semestre passado, eu posso tirar dúvidas de vocês. Se vocês tiverem alguma coisa de dúvida assim, eu fico à disposição. A gente ainda tem um tempinho. Não ficou nenhuma dúvida, Júlia. Obrigada, viu? Foi bem direcionado. Imagina! Que bom, fico feliz. Depois você vai Muito disponibilizar o obrigada. PDF? Eu mandei pro Matheus. Ele normalmente coloca no Drive. Eu não sei. Eu não entrei no Drive para ver se já tá lá. Mas qualquer coisa, é só vocês me mandarem uma mensagem que eu mando para vocês. Até agora, se vocês quiserem. Me manda um oi que eu já mando o material. Pra vocês Tá darem uma bom, Ju. olhada. Certo, Ju. Obrigada, viu? Imagina, qualquer coisa, é só me mandar mensagem. Certo, pode deixar. Bom descanso, bons estudos.